Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gabriela Schneider aqui, pesquisadora empírica na área de arquétipos, desprogramadora neurobiológica, trabalho com energia dos anjos da criação, reiki dos 7 arcanjos, sou influenciadora do autoconhecimento e criadora de conteúdos. Hoje esse vídeo, de antemão eu já vou dizer para vocês, ele vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, porque hoje eu vou falar de um assunto que vai pegar e botar o dedinho na moleira de cada um de vocês, vai botar o dedinho na ferida de muita gente aí. É um assunto que precisa ser falado e tratado com um pouco mais do que 5, 8 minutinhos, mas não deixa de assistir todo esse vídeo, porque tá imperdível. Esse assunto que eu vou trazer é muito importante. A criança interior, como vocês estão vendo ali, tá escrito ali na minha TV. E o que eu vou falar sobre a criança interior, a minha, a sua criança? Hoje eu vou revelar muitas coisas, eu vou trazer muitas coisas a respeito disso. Tá bem desafiador. Eu recentemente fiz um curso, tá? Que se chama Empreendedoras da Criação. E a Daniela Felisberto, que é a minha mentora, trouxe esse assunto em pauta no curso. Eu não posso, jamais vou divulgar ou postar a aula, porque nem tem como, né? A aula que a gente fez sobre isso, caíram muitas fichas para mim, que já tinham muitas fichas caindo, né? Há muito tempo. Caíram mais fichas, mais insights eu fui tendo, porque sim, eu estou trabalhando com a minha criança há muito tempo. E eu venho falar para vocês sobre esse assunto, porque talvez muitas das coisas que eu vou dizer aqui possam fazer sentido para você, ou talvez não, porque muitas vezes a gente está se negando a enxergar ou a aceitar, ou eu não, imagina, isso nunca. A gente está não olhando para o que precisa ser visto. Eu, há muitos anos, com todo esse meu processo, tá? De escassez, de falta, de doença, de síndrome do pânico, de agorafobia, de não sei o que mais, de mimimi, sabe? Eu tive que começar a procurar a cura da minha vida, porque todas as áreas da minha vida eram um completo caos. Tá? Não existia autoconfiança, autoestima, prosperidade, não existia nada quase que fosse bom. Todas as áreas da minha vida estavam um completo horror. A saúde emocional, a saúde física nem tanto, nem tinha assim, mas a saúde emocional, um horror. Sabe, você ficar presa dentro de um quarto, de uma casa e não conseguir dar um passo, tomar banho e ter que deixar a porta do banheiro aberta para não morrer, para não sufocar. Tive síndrome do pânico extremamente severa. Agorafobia de repente vir aqui fazer um vídeo ou fazer uma chamada de vídeo com alguém que está lá longe e começar a sufocar e passar mal no vídeo. E eu tive que começar a olhar para tudo isso. E vinha sempre para mim uma coisa da criança, da minha criança. Aí vai no psicólogo, ou vai fazer uma terapia, ou teta healing, ou sei lá o quê. E é trazido as questões da infância, é trazido as questões da criança. E quantos de nós estamos vivendo a partir de uma criança, ou ferida, ou magoada? E eu vou dizer uma coisa. A maioria das pessoas estão vivendo sobre a sua criança. A criança, o infantil. O que é a criança? A criança, ela é aquele ser dependente do pai e da mãe, ou de alguém que cuida dela. A criança, ela precisa que alguém pegue pela mão, que alguém ensine, claro, todos nós, de certa forma. Eu hoje, se eu fosse falar de finanças, de investimentos, eu tenho que ter alguém para me ensinar sobre isso, eu vou estudar sobre isso. Mas eu tô falando de uma outra forma. A criança até uma certa idade, ela não se veste nem sozinha. Mas mesmo a criança que já pode se vestir sozinha, como a minha filha que tem 6 anos, ela não consegue prover uma casa, se ela precisa de comida, ela não consegue ainda ligar um fogão e ir lá fazer o almoço.
Se ela precisar de dinheiro para comprar algo, ela vai precisar que eu compre, ou pai, ou vó, sei lá, a criança é assim, a criança ela é dependente. Emocionalmente em algumas coisas, a criança ela deita e chora, a criança ela vai num lugar, ela quer as coisas para ontem, ela bate o pé, eu quero agora, eu quero que compre essa balinha agora, sabe? Isso é uma criança, tá? 100% dependente. A maioria das crianças são 100% dependentes em muitas coisas, porque a criança não vai trabalhar, a criança não vai prover a sua vida, a criança não vai ligar um fogão e fazer um almoço com 6, 5 anos. Muitas, antigamente, com 7, 8 anos, já faziam isso, né? Porque já eram ensinadas a ser independentes desde cedo. Mas a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a ser dependente 100%, inclusive emocionalmente. E muitos, e a maioria, estamos vivendo a partir da nossa criança. Birrenta, ou magoada, ou dependente, que não consegue resolver sua vida sozinha. E a gente leva isso para nossa vida adulta, tá vivendo isso e vai e segue assim. Quantas pessoas estão velhas dependendo dos filhos? Porque é muito bonito a gente dizer assim, nossa, que coisa linda. Isso é que é filho, tá sustentando a mãe, tá ajudando a mãe. Sabe, gente? Meu Deus, é um ser infantil que não consegue bancar a sua própria vida. Eu vim desse lugar, completamente desse lugar, de não bancar nada na minha vida, nada, nada. As poucas vezes que eu consegui bancar minha vida, de sustentar uma casa, de pagar um aluguel, uma água, uma luz e me manter, não durava. Em 2 tempos, aquilo era o caos. E eu lá tinha que recorrer a pessoas para me ajudar. Como uma criança, é um pai, é uma mãe, é um tio, é uma pessoa amiga, e tu começa a depender dos outros. A síndrome do pânico, então, é um horror. O quanto tu depende das pessoas. Tu depende de todo mundo, praticamente. Tu não sai do lugar. Como é que tu vai fazer as coisas? A gente, quando é criança, a gente aprende isso e a gente segue aprendendo isso. E as pessoas à nossa volta continuam nos tratando como crianças. A gente se comporta como criança a maioria das vezes, porque a gente não resolve nada na nossa vida. Tá? A gente vive de pedir para os outros, pedir ajuda. Não tô falando aqui, por exemplo, de eu preciso trocar um negócio aqui na minha casa e eu vou ligar para alguém e perguntar, tu sabe quem pode vir fazer esse serviço aqui para mim? Eu tenho um conhecido meu que trabalha com isso. Nossa, pede para ele vir aqui na minha casa que eu preciso falar com ele para ele fazer esse serviço. Não tô falando de coisas assim, tipo, uma pessoa te ligar e dizer, olha, eu tô aqui no supermercado, tô indo aí na tua casa falar contigo, preciso falar contigo, e tu dizer assim, nossa, já que tu tá aí, traz um negócio pra mim aí que eu tô precisando, tu pode pegar pra mim. Algumas coisas, assim, sabe, é óbvio, eu não tô radicalizando, mas na maioria das vezes a gente tá precisando da ajuda das pessoas. Em coisas que não era pra gente precisar. Porque o adulto, ele se mantém 100% sozinho. O adulto, ele resolve essas coisas. E quem diz, mas é tão bom a gente ter quem nos ajude. Em que sentido? Uma coisa é eu dizer assim pra você, assim, olha, você é minha amiga. Eu vou te mandar um livro que eu escrevi pra tu ler e tu me dizer o que tu achou. Isso é muito bom. Isso é uma grande ajuda que tu vai me dar. Mas é diferente de eu te dizer assim, olha, eu tô sem dinheiro, tu consegue me mandar um dinheiro pra mim? Tu tem um dinheiro pra me emprestar? Ou tu me empresta teu cartão que eu preciso comprar uma coisa? Isso é a nossa criança dependente. O nosso adulto é outro tipo de ajuda que o nosso adulto vai requisitar das pessoas. E tem um detalhe, as pessoas que estão nesse espaço, nesse lugar de dizer que estão te ajudando, como que elas estão te ajudando? Como que você está ajudando os seus filhos? Como que você está se conduzindo com os seus filhos? Eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar a cama dele, porque se eu não arrumo, ele não arruma.
tem mão para arrumar uma cama, ele não consegue, ele é inválido. Sabe? A gente está constantemente ou sendo dependente das pessoas o tempo todo, porque a gente não é adulto. Adulto cria, adulto resolve essas coisas, adulto cria dinheiro, adulto prospera, adulto vai atrás das coisas, não depende dos outros, tá? E também tem uma outra coisa. Ah, mas eu sou um adulto, eu banco a minha vida, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho dependência. Será que não? Será que você não tem dependência de ficar ajudando todo mundo? Eu preciso ficar ajudando todo mundo, porque eu dependo de ajudar essas pessoas para me sentir importante, para mostrar que eu sou uma pessoa legal e importante. Tenho dependência, eu tenho que viver fazendo favor para todo mundo, ajudando Deus todo mundo. Eu ajudo todo mundo, eu dou dinheiro para todo mundo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não confio e não acredito que as pessoas são capazes de fazer por elas mesmas. E o que é pior, às vezes eu ainda estou definindo, concluindo e rotulando que não tem como. Eu tenho que fazer por essa pessoa. Se eu não fizer, como é que vai ser a vida dela? O que ela vai fazer? Então ela precisa de mim. O que está por trás disso? Arrogância, ego, orgulho e prepotência. Muitas vezes. É de um lugar de carinho, de amor, de cuidado? Entre aspas, é. Eu, por exemplo, fui criada com o meu pai dizendo que dava tudo, que daria tudo, que enquanto ele estivesse aqui, nada nos faltaria. Gente, não, né? Os filhos vão crescer e vão fazer o quê? Nossa, se meu pai não estiver aqui, vai me faltar as coisas. Enquanto meu pai tá aqui, tá tudo ótimo. E aí tudo que eu precisar, eu tenho meu pai ou a minha mãe. Eu fui criada para ser completamente dependente, ou do meu pai e da minha mãe, ou de um marido, ou de alguém. Nossa, é importantíssimo que eu tenha alguém para me suprir na vida, porque eu sozinha não iria conseguir. Eu fui criada extremamente desempoderada. Eu fui criada para ouvir que eu não era capaz, inclusive eu ouvi muito isso, que eu não conseguiria. A gente está constantemente rodeado de pessoas que desempoderam a gente. E a gente coloca na cabeça de todo mundo um monte de limitação. E muitas vezes quando eu quis sair de casa, já velha, barbada, que já era para ter saído, o que acontecia? Tu vai morar lá? Ah, é muito difícil. Mas não tem como. Vai fazer o que da vida? Vai trabalhar com o quê? Mas como é que tu vai morar lá? Ai, pra morar lá é caro. Ai, não dá. Dizendo pra ti o quê? Tu não vai conseguir um bom emprego. Tu não vai conseguir pagar um bom aluguel. Tu não tem condições, tu não vai. Ah, morar em tal lugar é difícil. Gente, todos os lugares do planeta estão sendo habitados por pessoas que estão morando. E em todos esses lugares tem as pessoas que estão passando dificuldade, que estão achando difícil, que estão achando tudo caro, que não estão suportando viver lá, que estão passando perrengue. E tem as pessoas que estão vivendo muito bem, obrigado. Com dinheiro, criando a vida, um monte de coisas acontecendo. Pessoas que não estão nesse lugar de ser criança. Pessoas que estão criando a sua vida, pessoas que estão num lugar de autoconfiança e de autoestima extrema. E com certeza essas pessoas foram criadas nesse lugar. Passando carro de som aqui. Essas pessoas, elas foram empoderadas desde a infância, elas foram criadas de uma outra forma. O meu filho, por exemplo, foi criado para ser nada, para não crescer, para ser uma eterna criança. E os pais estão fazendo isso com os filhos. Ah, se eu não fizer, ele não vai fazer. Ah, se eu não fizer, ele não vai dar jeito. Como quem diz assim, ele não consegue, ele não tem capacidade, ele não pode. Tem pais tratando filhos de 20 anos como se fossem uns incapazes. Os meus bebês, os meus filhinhos. O que tu quer, meu filhinho? O pai faz pra ti, a mãe faz pra ti, toda hora. Sabe? Não estão ensinando a ir pra vida. Muitos jovens, talvez agora nessa pandemia, largaram a faculdade ou trancaram, voltaram para casa, não sabiam o que fazer, porque não conseguem, não sabe, não criam. Não são pessoas que resolvem a sua vida, sabe? Normalmente, talvez deveria, os filhos, passou dos 15 anos, chegou aos 18,
começar a buscar a sua vida, sair de casa, tocar sua vida e resolver sua vida. E a maioria dos jovens não fazem isso, como eu, sabe? E vivem de voltar para casa de pai e mãe. Ai, porque meu pai me ajuda. Ai, mas tem a minha mãe. Eu passei a vida inteira assim. Ah, mas qualquer coisa eu tenho a casa da minha mãe, eu tenho a minha mãe para me abrigar. Eu posso morar na casa da minha mãe. A criança, que qualquer coisa eu corro para os braços do papai ou da mamãe. E a gente vai se arrastando na vida adulta e não cria, e não tem prosperidade, e não amadurece, e não faz o que precisa ser feito. Senta e chora. Só falta dizer mamãe, papai. E ainda arruma um monte de gente na volta para ficar mais ainda fortalecendo que tu não é capaz, que tu não tem condições. Quantas pessoas estão aí na tua volta te ajudando, te emprestando dinheiro, fazendo coisas para ti? Mas o que realmente vai te ajudar a crescer, elas não fazem. Sabe por quê? Porque elas querem tu por perto, porque elas são dependentes, elas têm um ego muito grande. Elas precisam ter as pessoas na volta delas para elas ajudar, para elas serem importantes. Não tô falando no caso assim, tô muito doente, tô ruim, preciso ir no hospital, não consigo nem andar, ou eu chamo um táxi, ou eu tenho alguém que eu vou ligar e vou dizer, olha, tu pode me levar no hospital? Tudo bem. Mas, sabe, aquela pessoa que ela fica até inconscientemente, isso é uma linha muito tênue, isso é inconscientemente, tá? Lá inconscientemente ela torce que tu não dê certo. Não é que tu não dê certo. Ela vai te ajudar para te ficar ali, naquela zona de conforto. Ah, eu te levo ali, eu faço isso para ti, eu faço aquele outro. Mas será que ela vai fazer realmente aquilo que vai te ajudar a criar asas e voar? Ela tá ali para te ajudar nisso? Ou é mais cômodo que enquanto tu tiver coisas para depender dela, para pedir para ela, tá tudo bem, ela tá ótima, porque ela também tem uma criança ali dentro, dependente, que precisa se sentir importante, que tem um ego, tem uma soberba, eu sou importante na tua vida, sem mim tu não faz as coisas. Olha que horror isso. E é de um lugar de carinho, de eu gosto muito de ti, eu gosto muito de ti, mas eu rotulei, eu acredito e eu fortaleço que tu não é nada, ou que tu não vai ser mais do que isso. Tu não vai conseguir. Sabe? Ai, coitadinha da fulana. Eu muitas vezes tive pessoas na minha volta que talvez tivesse esse pensamento. Ai, coitadinha da Gabi, tá lá com pânico, tá mal. Coitadinha. Ai, se não, vou lá, porque se não sou eu, ela não vai conseguir. E a gente se apega, a gente se apega muito nessas coisas e não cresce. É óbvio, gente, olha só onde eu quero chegar. O quanto a gente já tem dificuldade de largar aquilo que tá ruim. Imagina abandonar aquilo que tá bom, abandonar aquela pessoa que tá ali fazendo tudo por ti, abandonar aquela pessoa que te ajuda a pagar tuas contas. Nossa, né? Eu tenho um filho que paga minhas contas. Ai, eu tenho um marido que paga minhas contas. Ai, eu tenho né? Tenho um amigo que tá vive me emprestando dinheiro, vive me... Né? E a gente é muito difícil, sabe? É muito difícil, mas a gente precisa começar a se libertar. A gente precisa começar a tratar nossa criança interior. Criança não faz dinheiro. Criança não faz dinheiro. Criança sente e chora. Criança faz birra. Criança quer tudo para ontem. Criança não lida com as suas emoções. Pede colo pra mãe. Sabe? Não quer enxergar e entender as coisas. Tá ali, é cômodo. Sabe? É muito cômodo. E a gente cresce com essa criança presente na nossa vida. E é cômodo para nós adultos. Eu hoje ainda vivo na casa da minha mãe. Se eu tiver que sair pela porta hoje, eu tô falando hoje, no dia de hoje, e alugar uma casa para mim, pagar água, luz, eu não consigo. Pagar um aluguel, uma água, uma luz, hoje eu não consigo. O que eu ganho ainda não é suficiente para isso. Mas eu todos os dias estou aqui trabalhando, gravando, criando conteúdos, fazendo o que eu posso para criar mais na minha vida. Mas eu ainda preciso abandonar essa criança. A criança que depende, a criança do mimimi, a criança que se vitimiza, porque a gente é apoiado a se vitimizar. Eu vivi nesse lugar de coitadinha. Pobrezinha, coitadinha tem pânico, coitadinha tem isso. Ai, porque o pai e a mãe fizeram isso. E a gente tá desempoderando as crianças, a gente não tá realmente ajudando eles a crescer.
Quantos filhos com 20 anos ainda estão na casa dos pais? Será? O que tem? O que tem, meu filhinho? Quantos pais ainda estão? Por exemplo, eu não faço isso. O meu filho, se quer dormir até não sei que horas, que durma. Eu não vou ficar chamando ele, meu filhinho, vem comer. Meu filhinho, vem não sei o quê. Meu filhinho, tá na hora. Meu filho, olha, tu vai ali, vamos, meu filhinho, tá na hora de dormir. Meu filhinho, o cara tem 20 anos. Se ele não quer fazer ou não tá na responsabilidade da vida dele, vai ter que ficar. Uma hora a água vai bater na bunda e ele vai levantar. Só que ele foi criado muito pior que eu, para ser muito mais dependente, para ser muito mais infantil pro resto da vida. Mas se ele quiser. E eu não vou ficar fazendo as coisas para ele nesse lugar de se eu não fizer ele não vai fazer, se eu não fizer ele não vai, se a gente não faz não se mexe. Isso é dizer pro teu filho que ele é incapaz, que ele não consegue. Ai, mas que custa fazer um agrado, fazer uma coisa? Eu sou pai, eu sou mãe. Gente, isso é apego, é ego. Isto é tratar a filha igual a besta que não sabe nada na vida. Ai, é só um carinho que eu tô fazendo. Nesse lugar de carinho que eu tô fazendo, a avó do meu filho, a outra avó falecida, tá? As vós, né? Trataram ele igual a bebê. Ai, não custa nada fazer um carinho, levar uma comidinha na caminha. Ai, não custa nada arrumar a cama pra ele, limpar o quartinho dele. Se eu não fizer, tu sabe que ele não vai fazer. Porque ele não tem condições, porque ele é uma criança, ele não sabe fazer. E nem vai saber e não vai aprender. E ele não vai ter força de vontade para aprender. Tu sabe que não, no final das contas, né? Eu tô rotulando, definindo, concluindo que ele é tudo isso e passando isso pra ele, jogando essa energia ruim. Mas é de um lugar de carinho, eu amo. Aí eu ligo pro meu filho, filhinho, já levantou? Filhinho, o que tá fazendo? Vai, a mãe tá dizendo pra ti, a avó, o tio, sei lá, sabe? Vai lá, meu querido, vai fazer. Ai, vai lá, sabe? Tu pega, meu filho, pega tua roupa que tá lá no cesto de roupa suja, põe na máquina, faz favor. Lava tua roupinha. Meu filho, arruma tua cama. Vê se tu limpa teu quarto hoje, tá? Porque tem que ficar mandando, porque criança a gente tem que ficar mandando. Criança a gente tem que ficar mandando. Gente, isso é muito sério, esse vídeo já tá bem longo, tá? É um assunto que não pode ser falado jamais em minutos. É um assunto bem polêmico, é um assunto bem, como é que eu vou dizer assim, ó, nesse momento atual que nós estamos vivendo, a maioria dos seres humanos e dos adultos, tá? Tem que pensar sobre isso. Como é que nós estamos agindo? A partir de que lugar nós estamos agindo? De uma criança que depende, de uma criança que não lida com a sua vida, de uma criança que não assume a sua vida, a sua responsabilidade. Não somos autorresponsáveis. Não somos. E aquele que diz que é autorresponsável, muitas vezes nem é. Ele é autorresponsável, mas ele também é dependente. Ele depende de ajudar os outros. Ele depende de estar ali, sendo o cara que resolve tudo, sendo a mulher que resolve tudo. Ah, eu resolvo tudo. Se não sou eu na minha casa, eu que resolvo tudo. Porque o meu marido isso, porque meus filhos isso. Quantas mulheres estão nesse lugar? Estão sendo mãe de todo mundo. Ai, né? Ó, bate no peito para dizer. Na minha casa, se não sou eu, né? Porque eu tenho que resolver tudo. Porque o meu marido, ai, porque meus filhos. Ego. Tô me achando melhor que os outros. Tô achando. Eu, né? Porque eu, imagina. Tô tratando o meu marido igual um imbecil, porque eu tô dizendo que ele não pode, que ele não consegue, porque se não sou eu, ele não resolve nada. Então eu não cuido da minha vida para cuidar da vida dos outros. E meus filhos também. Com certeza vai ser muito difícil eles saírem de casa e prosperar. Vai ser. Vai ser. Muito difícil. A maioria dessas pessoas, se tu analisar grandes empresários, pessoas que fazem milhões, não estão em um lugar de vir de uma família onde foram mimados,
onde foram tratados com infantilidade a vida inteira, onde estavam nesse lugar de depender, de não se assumir, de não ser autorresponsável e de não resolver a sua própria vida. Muitas histórias a gente ouve de pessoas que passaram dificuldade, perrengue. E vou falar aqui porque o meu avô foi assim. O meu avô saiu cedíssimo de casa, ele não aguentava conviver com a situação que ele tinha em casa e ele saiu fora, cedo, com 12, 13 anos. E foi tocar a vida dele, foi morar numa fazenda, onde um dono de uma fazenda ajudou ele, arrumou um trabalho para ele e ele sempre buscou as coisas por ele. Ele se resolveu e tinha 12 anos. Resolveu, foi lá, foi morar num lugar, se resolveu. Deu um basta e disse, eu vou assumir a minha vida. Não quero mais viver desse jeito aqui, não quero mais morar na casa da minha mãe, vou assumir minha vida. E sempre assumiu a vida dele e assumiu a vida de muita gente, tá? Mas a gente não assume a nossa vida. E a gente não assume e não deixa os outros assumir. E é muito bonitinho. O que acontece? Eu moro com a minha mãe. Mas quantas vezes eu não fiz assim, eu tenho que resolver e fazer isso e aquilo, porque se eu não fizer, a minha mãe não faz. Primeiro que eu tô concluindo, definindo e rotulando que a minha mãe não se presta, que a minha mãe não vai fazer, que a minha mãe não tem condições. Ai, nossa, como eu sou a boa. Eu sou melhor que ela. Eu tenho um ego, uma arrogância, filha da mãe aqui. Não, gente. Todo mundo pode sim mudar e sair do lugar. Eu, por exemplo, faço a desprogramação pro meu pai, pra saúde dele. Eu faço a desprogramação, eu preciso ser muito neutra. Eu não posso ter envolvimento emocional ali como filha. E nenhuma conclusão. Eu jamais, gente, vou chegar para fazer uma desprogramação pro meu pai nesse lugar e nesse espaço de dizer assim, olha, eu vou fazer, né? Mas é certo que ele não vai mudar. Vai continuar doente. Tu acha que ele vai conseguir? Olha bem, olha a cabeça que ele tem. Olha como ele tá. Tu acha que ele vai conseguir se curar? Capaz. Nem faço a desprogramação nesse lugar. Porque isso não existe, gente. Isso aí é uma maldade que a gente está fazendo com os outros. A gente está se achando melhor que os outros e dizendo para os outros que eles são incapazes. Mas é óbvio, gente, tu acha mesmo? Ai, olha a idade dele, tu acha que nessas alturas do campeonato vai se modificar? Ai, tu acha que nessas alturas do campeonato vai... O quanto eu tô puxando essa pessoa para baixo, desempoderando e botando uma energia horrorosa para cima dela. Eu não tenho isso. Eu faço a desprogramação para ele, e acredito que ele possa sim, porque todo mundo pode sim. Mas não vai, é certo que não vai. Quem sou eu para definir e concluir as coisas, gente? Mal a gente sabe da vida da gente. Então eu tô falando de mim, que eu que não vou conseguir as coisas, sabe? Então eu tenho que sair desse espaço de ficar botando rótulo nas pessoas, sabe? Eu fiz isso muito com a minha mãe. Ai, nunca que vai mudar, vai continuar com a casa desse jeito, vai continuar. Isso não é problema meu. Eu tô sendo uma pessoa arrogante, cheia de ego quando eu faço isso. A gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa crescer, a gente precisa olhar para nossa criança, fazer um trabalho bem forte com ela. É muito doído, é muito sofrido. A gente abandonar velhos hábitos, a gente abandonar as pessoas que estão nos ajudando, achando que estão fazendo isso pro bem, é um carinho que eu tenho, não é carinho. Inconscientemente, ela acha que tu não tem condições, que tu não tem competência, que tu nunca que vai conseguir. Ela tá pegando e colocando tu mais com autoestima lá no chão, no fundo. Ela tá dizendo pra ti que tu não precisa ter autoestima, nem autoconfiança. Esquece, porque tu, não vai conseguir. Mas tu tem eu, ainda bem que tu tem eu. A poderosa que tô aqui pra te ajudar, né? Porque sem mim tu não consegue. Imagina, eu te adoro, eu tô fazendo isso pro teu bem. Mas eu tô te jogando pra cima de ti um monte de desempoderamento e energia negativa. Meus amores, eu tenho essa coisa de ficar achando que o vídeo está muito longo, eu não gosto de gravar vídeo muito longo, mas esse é um assunto que eu queria trazer para que a gente pudesse começar a avaliar o quanto você está dependendo de outras pessoas financeiramente, emocionalmente, o quanto você não consegue assumir as rédeas da sua vida, o quanto você não está criando dinheiro, você não está fazendo dinheiro. Fazer dinheiro não é você ter um emprego, um salário mínimo, gente. A maioria das pessoas isso aí é muito, né? Sai na rua, larga currículo, arruma um emprego, às vezes nem isso. Eu falo, gente, porque eu saí desse lugar. Não posso dizer que eu tô 100%. É uma caminhada, gente, vocês não imaginam o que é. Você tem que olhar pra tua criança que tá lá, ferida, magoada, dependente, na zona de conforto. E não é você abandonar as coisas que te fazem mal, porque essas é mais fácil. Tá uma bosta isso aqui. Eu não vou ficar ouvindo essa música horrorosa, eu vou tirar o fone e digo, eu não quero ouvir isso.
Agora pega uma música que tá te deixando ali, coisa e tal. Ai, não escuta essa música. Ah, mas eu quero, é maravilhosa. É mais difícil largar e soltar aquilo que você considera que é maravilhoso. Se afasta daquela pessoa que te empresta o cartão de crédito todos os meses para te gastar horrores que às vezes nem precisa ou que tu nem tem condições de pagar. Se afasta daquela pessoa que tá toda hora te estendendo a mão. Mas eu aposto que esse dinheiro todo que essa pessoa te empresta todos os meses é para te manter com ela. Eu tive muitas pessoas na minha volta que faziam isso. Me ajudavam em alguma coisa, eram amigos, eram amigas, ou era isso, ou era aquilo. Mas é cômodo me ter por perto, eu não quero perder ela. Se eu ajudar ela naquela outra coisa lá, ela vai voar fora. Ela vai sair e eu quero manter ela por perto. Isso é ego, gente, isso é egoísmo. Quando eu quero ajudar alguém, e eu posso, sim, mas ajudar de uma forma que sim, essa pessoa cresça, essa pessoa saia para o mundo, essa pessoa evolua. Ela precisa da minha ajuda. Se ela me pedir, e eu sei que aquilo vai fazer com que ela cresça, porque eu acredito nela e eu sei que ela tem autoconfiança, eu empodero ela a ter autoconfiança e autoestima. Eu não tô ali para ser bengala dela, sabe? Não sei se ficou claro tudo que eu quis passar aqui, mas eu quero dizer que assim, ó, se a gente não tá, pra te ver como uma coisa é complexa, eu já fiz um vídeo pra falar que se a nossa vida não tá andando, tem a questão da espiritualidade que não tá conectado, mas principalmente o que mais está comandando a nossa vida é o nosso passado, a nossa criança lá de trás. Essa criança que ainda tá aqui, dependendo de alguém, essa criança que ainda tá aqui, chorando as pitangas, quando acontece uma coisa chora, reclama, chama a mamãe, entre aspas, no bom sentido. Vocês estão me entendendo, sabe? Essa criança que não cria, essa criança que não consegue resolver as coisas, que se não tem alguém para resolver, tem que estar sempre buscando alguém para resolver. Eu sei por mim, porque eu vim desse lugar e eu aprendi que assim é que é bom. Olha que legal. Gente, não tô aqui generalizando, nem sequer sendo radical. Todos nós moramos na Terra uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos aqui para viver em comunhão, em comunidade, em harmonia uns com os outros. Estender a mão ao próximo quando for possível. Mas tem formas de ajudar e formas de ajudar. Você está ajudando com ego, com prepotência, com arrogância, isso é inconsciente, a pessoa nem está percebendo. Ela gosta muito de ti. Ela quer muito o teu bem, mas não tá fazendo o bem. Acha que tá. E muitas pessoas vão me dizer assim, capaz, como é que eu não vou fazer as coisas pelo meu filho? Eu amo meu filho, tu tá estragando. Eu sei pelo meu filho, por mim, estragando. E aí entra aquela coisa. A gente não prepara os filhos para a vida, mas quando a gente resolve, não tô com saco, eu não quero saber, é muita responsabilidade para mim, porque eu sou uma criança que preciso que os outros cuidem de mim. Quem dirá eu vou cuidar do meu filho? Eu vi e faço o quê? Meus filhos ficam aí. E aí, como que fica um filho dependente 100%, tá? Que não encontra tu para ele depender, emocionalmente ou financeiramente, em todos os aspectos, e fica perdido na vida, como foi comigo. Porque eu fui ensinada a ser dependente, mas na hora que eu dependia, aonde estavam as pessoas? Muitas não estavam ali. E eu acreditava que elas tinham que estar. O que vai ser de mim? Eu não tenho como? Claro que eu não tenho como. E eu ouvi a vida inteira que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir. Se hoje eu dissesse, eu vou pegar minha malinha e vou para Florianópolis, para sei lá que lugar, o que eu ia escutar? Imagina, capaz, não tem como, tu é louca. Sair com um filho assim, ah, mas tá muito caro lá, ah, mas não tem como morar lá, ah, mas não sei o quê. E a criança da Gabriela faz o quê? Ah, eu não vou, é difícil, ah, eu não consigo, ai, a fobia, ai, o pânico, ai, pois é, como é que eu vou me manter? Sabe por quê? Porque eu não tenho autoconfiança, autoestima suficiente para isso. E os outros que dizem que gostam de ti fazem o quê? Não são capazes de dizer assim, não, eu vou te ajudar. Nesse sentido, vai, te joga, minha filha, cadê a tua autoconfiança? Para! Ai, a vida lá é cara, mas um monte de gente tá morando lá. Ai, tem um monte de gente passando trabalho. Ai, porque é um lugar que não sei o quê.
Eu tenho um monte de gente vivendo muito bem lá e obrigado, vivendo plenitudes. Eu tenho uma amiga que tá lá, ótimo, muito bem, obrigado. E também tenho outras pessoas que talvez estejam passando muita dificuldade e só pensando, ai, pelo menos tu tá aí, na casa da tua mãe, com um monte de gente que te ajuda, com um monte de gente que alimenta a tua criança que não consegue as coisas, a tua criança que precisa pedir e depender, a tua criança que não tem autoconfiança e autoestima. Aquele ser que tá aqui dentro dizendo, não, tu não pode, imagina que absurdo, como é que tu vai fazer para te manter? E aí se tu argumenta com as pessoas, se eu argumentasse com as pessoas iam arrumar um monte de motivos para dizer que eu não posso ou que eu não ia conseguir. Porque elas me amam, mas elas olham para mim como uma incapaz. E ainda são capazes de dizer assim, não, mas tu é mesmo, mas como é que tu vai conseguir? Tu acha mesmo? Cai na real. Cai na real o quanto tu tem que ser, o quanto tu tem que ter autoestima baixa, o quanto tu tem que ter autoconfiança lá no fiofó. O quanto tu tem que ser aqui pra, né, essa coisa pequenininha. Eu não posso te empoderar. Não tem como. Claro que tem, gente. Claro que tem. E eu tô nesse lugar de buscar curar todas essas coisas na minha vida. E eu te digo, cura na tua também. Se tu tá nesse lugar. E a maioria tá. A maioria das pessoas estão vivendo essa criança. Aí a criança magoada, aí a criança ferida e a criança que tá lá o tempo todo ainda. Ai, porque o meu pai fez, a minha mãe fez. Ai, porque a minha esposa. Casais, gente. Casado com filho, adultos. Cheio de mimimi, um culpando o outro. Um olhando para o que o outro fez ou deixou de fazer. Magoadinhos. Às vezes magoados. Quem se magoa? Ai, estão ali. Sabe? No passado. Ainda vivendo a partir... Porque o que acontece? Eu sou casado. E eu tô culpando a minha esposa ou o meu marido, como eu fazia com meu pai e com a minha mãe. A minha filha cansa de dizer, culpa tua, eu tenho que trazer consciência para ela, de autorresponsabilidade. Tem que ensinar ela a ser independente em todos os sentidos. Eu tenho que encorajar e empoderar ela. Tu consegue sim. É claro que aqui ela convive com outras pessoas que não sou só eu, então o meu trabalho é dobrado, né? Porque a gente convive com pessoas que ainda não estão expandidas, com pessoas dependentes, com essas pessoas aí que querem dizer pra gente que a gente não consegue. Aí elas são muito queridas, elas só estão te trazendo uma consciência, uma clareza de que tu é uma coisa que não vai conseguir. Ah, não, me desculpa. Tem muita diferença entre eu trazer uma clareza como a que eu tô trazendo aqui, de dizer a gente precisa olhar para nossa criança. Vai lá, tu consegue curar tudo em ti, tu consegue sair desse lugar, tu consegue criar na tua vida, tu consegue realizar a tua vida, tu consegue assumir a tua vida. Do que eu dizer assim, não, isso aí tu tem que pensar uma coisa, tu já olhou bem para ti, tu acha que desse jeito que tu tá, tu vai conseguir. Tu tem que enxergar que não. E tu precisa. Olha, a gente não é assim. Eu empodero a minha filha, eu sempre vou dizer pra ela que ela consegue sim tudo, qualquer coisa, ela é capaz sim, tá? Não quer saber, ai, tô deitada ali fazendo draminha, eu já digo, não, levanta daí que tu consegue. Várias vezes ela me disse, ai, eu não posso ir ali porque não... Não, tá com preguiça, não tá afim, não vai, mas também não vai ter, porque tu pode levantar ele e pegar, não sou eu que vou ali fazer. Vai tu consegue, já vai fazer 7 anos, onde já se viu isso, sabe? Não é carinho e cuidado de mãe, é controle, é desempoderar, é colocar os filhos na zona de conforto, na dependência, no eu não sou capaz, no eu sempre vou precisar de alguém que pegue aquilo ali pra mim, porque eu não vou pegar. Eu não consigo, eu não quero, ai, tá bom aqui. Então é muito difícil a gente trabalhar com uma criança que tem quem faça as coisas na volta, que tem quem faça tudo, que dê tudo. Tu cria um filho dando tudo nas mãos como o meu foi criado, protegidinho, pra te ver o que vai acontecer com esse adulto. Que adulto? Nem adulto não é. E vamos parar de fingir, porque a maioria das pessoas, não interessa se tem 50, 60, 70, 80, 100, não são adultos. São umas crianças ainda, em vários aspectos. Não cresceram. Então vamos crescer, vamos pegar a nossa criança e vamos acolher a nossa criança. Eu vou fazer o próximo vídeo. Eu vou terminar esse vídeo agora aqui, tá? E vou gravar um Ho'oponopono especialíssimo de limpeza para nossa criança interior.
eu vou fazer isso. O próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre esse Ho'oponopono, pra gente limpar e tratar essa criança, tá? A gente precisa olhar. Todos nós viemos de uma criança. Algumas feridas, algumas dependentes, algumas com muito prepotência, arrogância. Isso vem da nossa criança. A gente precisa olhar para isso, tá? E o quanto a gente ou tá sendo infantil com a nossa vida, ou o quanto a gente tá sendo arrogante, tá? E prepotente, achando o máximo que as pessoas dependam da gente para alimentar algo, para alimentar meu ego, a minha prepotência, a minha arrogância, porque eu tenho que ser importante, eu tenho que ser. Sem mim essas pessoas não conseguiriam, se não sou eu, né? Muito tive essas coisas, ambas, muito. Tô cada vez mais conseguindo mudar a minha vida a partir desse lugar de curar essa criança. Não é fácil, é muito difícil, mas a gente precisa começar isso já, de algum lugar. Eu faz um tempo que eu venho trabalhando com isso, tenho muitos desafios com isso, óbvio, mas todos muito incríveis, porque eu consigo, hoje eu posso dizer, gente, eu olho para minha criança de verdade. E muitos de nós precisamos fazer isso, sabe? Porque eu tá dependendo de marido, imagina, sem o meu marido ou sem a minha esposa, é aquela história, sem o meu marido eu não tenho essa vida que eu tenho, eu não consigo tudo isso. Aí sem a minha esposa, né, tem quanto homem que tá aí, que não faz metade das coisas, se não for a mulher que faz. E quantas mulheres estão aí, vivendo uma vida porque tem um marido. Elas não acreditam, elas não se separam, porque se eu me separar, eu não vou ter essa vida que eu tenho. Porque eu não confio. É a minha criança que depende do pai, é a criança que depende do marido. É a minha criança que depende da esposa como eu dependia da minha mãe. Para lavar minha roupa, para servir minha comidinha. Tem marido que a mulher serve até a comida. Tem esposa que tá aí, tudo bem, às vezes trabalha, faz uma coisa ou outra, mas chegou em casa, tem que resolver tudo. Administrar toda a casa, administrar tudo, ou muitas vezes ela vive nesse lugar de eu quero uma coisa, eu tenho meu marido. Aí eu quero outra coisa, eu tenho meu marido. Ai, eu quero fazer uma viagem. Ai, amor, vamos fazer uma viagem, a gente podia fazer uma viagem, tem meu marido. Não tô dizendo que tá errado, mas pergunta se ela sozinha faria tudo que ela faz sem o marido, muitas vezes não faz. Muitas vezes não faz. Não faz porque tem uma criança, tem alguém ali que não acredita que consegue sozinho. E como seria a gente assumir a nossa vida? 100%. Eu que faço tudo, eu faço as minhas coisas. É claro que se você está casado, um vai contribuir com o outro, ambos vão caminhar juntos, um companheirismo, mas não num lugar de dependência, de uma criança que precisa, que depende, de alguém que não tem autoconfiança, que não consegue sozinho. Uma coisa é eu sozinha, eu vou lá, vou comprar minhas passagens, vou viajar e pronto. Mas como eu tenho meu marido, nós vamos juntos. Nós vamos fazer essa viagem, a gente escolheu. Mas se não tivesse ele, eu também faria. Sabe? Por que que não? Como sim? Né? Então, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que falar isso para vocês. Eu tenho que trazer isso à tona. Isso cura, ajuda a curar. Isso é um olhar imprescindível para nossa vida, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque vai vir muita coisa. Eu vou trazer muita coisa. Essa coisa de trabalhar com a criança, essa coisa do Ho'oponopono que eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Fica ligado, se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação de quando entrar esse vídeo do Ho'oponopono. O que eu vou fazer vai ficar incrível esse Ho'oponopono pra gente trabalhar com a nossa criança interior. Vai ser master, tá? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.